Boa tarde mais uma vez. Vamos então dar início a mais uma Bic Educa. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, está tudo bem com o áudio? Boa tarde, escutamos sim. Então, tá bom, que bom. A gente vai iniciando, né, em respeito a todos que já entraram na sala. Eu vou apresentar aqui o Ricardo Pazianotto. Ele é o nosso convidado dessa tarde. O Ricardo é diretor executivo do Instituto Revera, uma entidade gestora, credenciada para estar fazendo os processos de logística reversa, e ele vai nos auxiliar, tirar algumas dúvidas, trazer alguns esclarecimentos sobre o decreto do plástico, que foi publicado em outubro passado, né, e que vem gerando ainda muitas dúvidas, enfim. É, Talvez muitas coisas ainda não serão esclarecidas, porque realmente a gente está aguardando, né, algumas respostas, enfim. Mas a tentativa é trazer algum esclarecimento e, se possível, tirar algumas dúvidas de vocês. Tá? Então, esse é o nosso intuito, de trazer nessa tarde essas informações e que a gente tenha que chamar a atenção, né, para que a gente possa ficar atento a essas mudanças que estão ocorrendo de uma forma muito rápida e a gente precisa estar acompanhando. Então, eu vou deixar o Ricardo, se quiser se apresentar e iniciar aí a apresentação. Ricardo, fica à vontade. Muito obrigado, Cristiane. Todos me ouvem bem? Legal. Sim, Bom, sim, Ricardo. Sim. prazer a todo mundo. É uma satisfação aqui estar mais uma vez com a BIC, um associado importante para nós, um dos fundadores aqui do Instituto Rever. Agora a Cristiane, representando vocês aqui no Instituto Rever, mas até pouco tempo atrás a Paula estava com a gente também. Vocês sempre foram muito atuantes aqui no Instituto, ainda são muito atuantes, né? E esse webinar é mais um exemplo dessa atuação, dessa preocupação que vocês têm em levar informação para os associados, né? Que é isso que a gente mais preza aqui no Instituto Revenda, certo? A nossa missão aqui é de atender os associados, as empresas dos nossos associados, muito mais do que vender selinho ou algo semelhante. É trazer segurança jurídica para vocês poderem cumprir com a logística reversa de forma justa e adequada, tá? A conversa de hoje, eu já coloco aqui a apresentação, para a gente poder ter um guia para a nossa conversa, mas eu queria deixar aberto aqui, Cristiane, para a gente conduzir esse webinar muito mais como uma conversa para esclarecimento, para colocar os pontos, esclarecer os fatos, do que simplesmente uma apresentação, tá? Eu acho que isso fica muito mais esclarecedor para vocês, né? Essa conversa, essa troca de informações e eu poder esclarecer naquilo que eu tenho de informação, né? Eu não, não tenho problema nenhum em falar que não sei ou não tenho a resposta ainda, né? A gente vem já discutindo isso há algum tempo. A gente já teve duas reuniões esse ano, né, Cristiane, no Instituto, Isso. né? Tivemos uma reunião no final do ano passado com a participação da Biplash. Esse ano tivemos a primeira reunião do ano também com a participação da Biplash, né? Então a gente vem acompanhando e tem o seu ritmo, né? E não depende muito da gente, não. Então eu estimulo que vocês me interrompam toda vez que vocês tiverem aí uma dúvida, tá? Pode ser que eu me repita aqui em muitas coisas que eu já falei, aqueles que já participaram dos nossos webinars,
mas não tem problema, a gente para e conversa, tá bom? Ah, vocês conseguem ver minha... Espera aí, só um minuto, amiga. Porque senão vocês vão escutar mais que eu. E eu com o barulho É, sim, sim, Ricardo, tá ótimo a apresentação. Deixa eu reduzir aqui a tela dos números, que não é possível ver o que eu estou apresentando. Vamos lá. Rapidamente falar do Instituto Rever, né? Então, o Instituto Rever é uma entidade gestora de logística reversa de embalagens em geral. Então, nós estamos falando aqui de plástico, papel, vidro, aço, alumínio. E agora, mais recentemente, em algumas legislações estaduais, no decreto do plástico, em conversas que a gente já tem com o Ministério do Meio Ambiente, já vem introduzindo os materiais multicamadas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vê alguns estados, como o Espírito Santo, colocando, diferenciando a embalagem multicamada, tipo Tetra Pak, né? do papel, que era como vinha sendo compensado até então, né? Então, essa é uma diferenciação, isso faz parte da evolução e do amadurecimento do sistema, né? Então, o Instituto Rever foi criado lá atrás pela Fiesp, para atender vocês, os associados dos sindicatos da Fiesp, as empresas ligadas a vocês, né? Somos uma entidade sem fins lucrativos, mantido por essas entidades. Aqui são mais... Hoje estamos em 55 entidades, muitas entidades que representam a indústria de alimentos e bebidas, né? Então, tem aqui a BIC, mas temos também a Única de Açúcar e Álcool, temos de pesca, temos de trigo, temos de leite, mas temos também associados ligados ao setor das embalagens, né? Então, a gente vê aqui a Bividro, a gente vê o Sindiplast, a gente vê tem aqui por aqui o Cimapesp também, que é o das indústrias e a para de papel. Então, a gente tem o ciclo completo aqui dentro do Instituto Rever para poder trazer a solução, levar a discussão, defender a indústria para que isso não vire mais um custo Brasil exagerado, para que isso não venha a ser um empecilho na operação de vocês, né? Então, são 55 entidades também sem fins lucrativos, a Ciesp aqui em São Paulo, um grande associado, e a gente trabalha basicamente com dois tipos de certificados, né? Embora a legislação fale em três, a gente trabalha basicamente com dois: os certificados de crédito e reciclagem e os certificados de estruturação e reciclagem, que são aqueles certificados que vêm de projetos estruturantes que a gente realiza. O terceiro certificado, que é o de massa futura, a gente não trabalha, o mercado ainda não se estruturou para atender esse certificado, traz um risco bastante elevado para o setor, para as indústrias, então a gente ainda está tateando esse certificado. Então, os dois primeiros são os dois que a gente mais trabalha, são aqueles que a gente oferece para vocês, né? Hoje nós estamos com mais de 450 mil toneladas inseridas no processo produtivo, na reciclagem, quase 40 milhões de reais investidos nesse setor. Hoje trabalhamos com algo em torno de 70 cooperativas e 200 operadores privados, todos eles homologados nos nossos sistemas, aptos a fornecerem os créditos para que a gente ofereça para os associados, tá? Nosso selo, né? Algumas empresas da BIC também já estão utilizando, né? E fala que são aderentes ao movimento pela reciclagem do Instituto Rever, né?
não infere nenhum tipo de mensagem que possa levar a um entendimento errado, do consumidor na hora de comprar, e, por fim, um risco de greenwashing, né, da empresa ser acusada de estar realizando um greenwashing. Enfim, rapidamente, né, para a gente poder evoluir na conversa de hoje, né, nós continuamos falando, né, das empresas fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, né? Todo o sistema de logística reversa, ele é baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Planares, no Decreto Federal 11.413 e nos dois decretos agora específicos para materiais. O 11.300, já lá de 2022, que trata da logística reversa do vidro, com metas, conteúdo reciclado também, né? E o decreto do plástico, 12.688, agora de 2025, que também trata de metas metas de recuperação e conteúdo reciclado nas embalagens, né? Eu acho que esse é o grande diferencial que os dois decretos aqui trazem em relação ao 11.413. Eles acabam por detalhar um pouco mais, que a gente vai ver, algumas partes do sistema de recuperação, da participação dos detentores das máquinas nos processos, da viabilidade econômica e financeira, mas a grande diferença é metas específicas por material e conteúdo reciclado nas embalagens, tá? Que eu acho que é a grande dúvida que todo mundo tem. Então, aqui o decreto, né, que regulamenta o artigo 32, lá do 12.305, como eu falo da Política Nacional do Resíduo Sólido, lá, 2010, certo? Já está previsto lá desde 2010, né? Então, falando agora especificamente do 12.688, né, trata-se de um marco regulatório federal que cria o Sistema Nacional de Embalagens Plásticas. Tá? Oi? Bom, então ele define regras, metas, né, para os mesmos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que já vinham fazendo as suas 11.400. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí, né? Então a gente diz de novo. Eu tô fechando. Por favor, mantenha os telefones os microfones fechados. Bem, então o decreto 12.688 ele complementa o 11.413, né? Ele não substitui, ele complementa como estava previsto, né? Através de certificados de reciclagem, como eu falei, certo? Objetivo do decreto, né? Isso traz claro, tira algumas dúvidas em relação a isso. Objetivo: aprimorar a infraestrutura física e logística para recolhimento das embalagens pós-consumo. Promover o reaproveitamento e reintrodução das embalagens plásticas na cadeia produtiva. Incentivar o uso de insumos de menor impacto ambiental e maior reciclabilidade. Aqui tem um ponto que eu já vou começar a falar, né? A Política Nacional do Resíduo Sólido traz, e aqui a gente vai ver também, a questão da viabilidade econômica financeira do sistema, né? Então, o intuito desse decreto, entre outros, né, é não só reduzir o impacto ambiental, a utilização de materiais que reduzam o impacto ambiental e que tenham maior reciclabilidade, aumentando o volume nesse uso para reduzir o custo desse material também, que hoje a gente sabe que o custo reciclado do material reciclado é maior do que
o de resina virgem, né? Pelo menos na maior parte dos casos. Então, estimular a produção e o consumo de produtos com conteúdo reciclado, estruturar e melhorar as condições de trabalho das cooperativas e associações catadoras. Essa questão social que todo arcabouço legal da logística reversa traz junto, né, a questão social, inclusão das cooperativas, fomentar a cultura do reaproveitamento e da educação ambiental, consolidar um modelo de economia circular para o plástico no Brasil. Então, esses são os objetivos do decreto. Abrangência e escopo. Então, o decreto, logo no começo, né, ele traz quem não deve fazer. Né? Então, ele fala aqui, o decreto aplica-se às embalagens plásticas primárias, secundárias e terciárias e aos produtos plásticos equiparáveis, como copos, pratos, talheres descartáveis, tá? Não se limitando a eles. Então, por exemplo, canudinho. Canudinho é um equiparável, ele entraria aqui, certo? Então, ele começa a ampliar o escopo para aquilo que num primeiro momento não se parece tanto como uma embalagem, mas é considerado também agora uma embalagem. Ficam excluídas as embalagens abrangidas por sistemas já regulados, como eletroeletrônicos e medicamentos domiciliares. Aqui nós estamos falando das embalagens, porque o eletroeletrônico tem um decreto específico, tá certo? O 12.240, 10.240, foi revisado no final do ano passado, e o de medicamentos. E aqui nós estamos falando das embalagens dos medicamentos, não dos blisters ou dos potinhos de medicamento que têm que ser tratados de forma diferente. Os agrotóxicos e óleos lubrificantes, né, que têm a sua legislação própria, e aqui, como eu falei, embalagens mistas que contêm papel ou papelão, falando aqui do leite do Tetra Pak. Bem, aqui são alguns exemplos que ele traz. Mas como ele fala, ficam excluídas as embalagens abrangidas por sistemas já regulados, como? Aqui a gente entende como um exemplo. Né? Existem outros casos. No setor de alimentação animal, por exemplo, ração animal não pode ser embalada em embalagem que tenha conteúdo reciclado. Então, embalagem de ração animal também fica fora. Algumas bebidas que usam determinado tipo de plástico para a tampinha da garrafa PET, a tampinha também não pode ser, a Anvisa regula isso, também está fora disso aí. Então, todo produto que tenha, e aí a gente está vendo, né, ou regulado pela Anvisa ou regulado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, no caso de produtos animais, né, tanto medicamentos como alimentos, né, ficam fora desse decreto no que tange conteúdo reciclado, não nas metas de compensação. Tá bem? Então, a gente tem duas metas que eu vou mostrar mais à frente para esse decreto. A meta de compensação e a meta de conteúdo reciclado. Aqui a gente exclui a questão do conteúdo reciclado para produtos que já tenham legislações que não permitem o uso de conteúdo reciclado nos seus produtos, nas suas embalagens, mas continuam obrigados a fazer a compensação delas, tá bem? Podemos seguir? Ricardo, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Por favor, vamos lá. Nesse caso, as embalagens flexíveis, né, que as indústrias de café utilizam, o filme,
que é multicamadas. Ali a gente tem o PET, a gente tem o alumínio. Ele entra na logística reversa do plástico? Ela, então, a gente está vendo que os estados, e provavelmente o Ministério em breve, vai começar a pedir a declaração e a compensação em separado desse material. Tá? Então, a gente não vai mais, por exemplo, isopor. Isopor entra dentro do plástico, né? Dentro da categoria plástico. Em algum momento, eu vou ter que compensar isopor com isopor. Não isopor mais com plástico PET, que é o mais fácil da gente encontrar e o mais barato. Assim como o papel, o Tetra Pak, a gente compensa hoje com papel, né? O Tetra Pak não é reciclado, vai para o aterro, né? Ou vai para uma outra reutilização, mas eu troco ele por papel comum. Então, assim, até esse momento, a gente mantém a compensação dele dentro do capítulo plástico. Ainda não se pede para separar esse material. Existem alguns estados que trazem especificamente o Tetra Pak, tá? O material Tetra Pak, não o laminado plástico. Com relação a conteúdo reciclado, aí precisa só estudar se, no caso de vocês, tem uma legislação própria que proíbe o café de ter embalagem reciclada, conteúdo reciclado na sua embalagem. Então, nesse momento, por exemplo, nas nossas indústrias, a gente tem empresa que trabalha somente com café torrado e moído, torrado em grão, nas embalagens flexíveis, vácuo, enfim. Mas também temos aquelas empresas que trabalham com cápsulas de plástico, que produzem cappuccino, que vem naqueles potes de plástico. Esses tipos de embalagem, elas têm que estar dentro da logística de plástico. E as embalagens flexíveis, por enquanto, a gente mantém a compensação como já estava fazendo. Seria mais ou menos isso? Foi isso que eu entendi. Embalagem flexível, me dá um exemplo. A embalagem flexível que a gente chama é essa que a gente encontra no mercado, a embalagem almofada de café, a embalagem de café normal que você encontra no mercado. Tem que fazer. Então, esse tipo o material dessas embalagens, ela é formada por multicamadas. Então, assim, ela ela vai ser entendida como plástico, porque até então ela era compensada como embalagem geral. Aí agora estão vindo os decretos separados. A gente só tem o do vidro, que não é o caso aqui, e a do plástico. Daqui a pouco vai chegar a do papel, que a gente já sabe que está a caminho. Mas nesse momento, ela entra no plástico como para fazer a compensação como sendo do decreto do plástico, essas embalagens de café? Vamos no meu entendimento, sim. Como é que a gente vinha declarando até então, antes do decreto do plástico? Como é que vocês declaravam esse material? Dentro do plástico, tá certo? Acho que acho que também como papel, não sei. Assim, enfim, eu estou tentando visualizar a embalagem aqui, mas do que eu entendo, ela é aquela, não é um Tetra Pak, tá certo? É um plástico mesmo, né? Ela tem o plástico aluminizado, tem uma folha de alumínio, ela tem exatamente esse material. Isso. Eu entendo que está dentro do plástico, tá? Ela não é considerada metal, tá? E eu vejo que ela é diferente do Tetra Pak. Eu posso consultar o meu pessoal aqui, mas até onde eu entendo, as empresas estão declarando isso como plástico. Tá ok. Tá? As Tá. declarações que a gente vem recebendo, não, as empresas não colocam isso como papel, colocam isso como plástico.
Então, a compensação continua dentro do plástico. Ok, entendi, perfeito. Obrigada. Tá bom? Na nova declaração, nas novas declarações que a gente vem pedindo dos clientes, a gente já vem pedindo para que elas declarem em separado, para a gente ter a informação. Então, a gente já vê, vocês já vão receber, mesmo que para estados que não cobrem, mesmo que para o Ministério do Meio Ambiente não cobre esse material multicamada em separado, a gente já está pedindo que vocês declarem esse material, que assim a gente já mantém um histórico, e se vier um decreto que venha pedir, a gente já tem essa informação, tá? Se eu não me engano, acho que Espírito Santo e Minas Gerais que já exigem isso, tá? Mas para o Tetra Pak, tá? É bem diferente o Tetra Pak do que a gente está falando aqui, né? Mas a gente vai continuar tratando como dentro do capítulo plástico mesmo, tá? Eu vou pedir para o pessoal técnico dar uma revisada nisso daí, com calma. Eu não estou conseguindo visualizar qual embalagem exatamente nós estamos falando aqui, tá? Eu tenho alguma coisa na cabeça, mas para ter certeza eu acho que não tem indústria de café declarando isso como metal para a gente. Está entrando como plástico. E tudo bem. Estrutura operacional do sistema. Então, o decreto ele só reforça aquilo que o 11.413 já falava, né? Você tem um modelo individual e um modelo coletivo, tá? Então, o modelo individual são aquelas grandes empresas que fazem por conta própria e tem que enviar o plano de trabalho para o Ministério, para os estados e cumprir esse plano, enviar o relatório. Tudo aquilo que o Instituto Rever faz, a empresa faz por conta própria. São poucas empresas que fazem isso no Brasil, né? São empresas muito grandes, tá? Não vou falar marcas, mas vocês já devem imaginar. Todas as outras utilizam o modelo coletivo. É mais fácil, é mais barato, é mais eficiente, né? Então, o Instituto Rever trabalha no modelo coletivo e vocês são aderentes a esse modelo. Então, o Instituto Rever envia, conforme a regulamentação, hoje eu acho que são 18 estados que a gente tem, um plano de trabalho para 18 estados, falando de número de cooperativas que a gente vai atender, a comunicação que a gente vai executar, a recuperação que a gente propõe fazer, uma série de critérios lá, né? E que a gente depois tem que cumprir. Então, ele mantém e reforça esses dois pontos sem novidade aqui, tá? Lembrando que o Instituto Rever é habilitado, foi a primeira entidade gestora habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente e continua lá habilitada para exercer as atividades como entidade gestora. Aqui, então, vem a primeira mudança. Então, nós temos metas específicas para o produto plástico, para a embalagem plástica, a ser cumprida em cada região do país e para o Brasil. E um crescimento diferenciado também. Então, nós estamos falando de 32%, né? Agora, em 2026, as empresas vão ter que recuperar 32% das suas embalagens. As empresas não precisam se preocupar com as metas regionais. As metas regionais, quem tem que cumprir é o Instituto Rever, né? A empresa tem que declarar o total e recuperar 32% em todos os nacional. Alguns estados pedem mais. São Paulo, acho que começa a cobrar 35%. Então, alguns, Minas Gerais, acho que é 32,5%, alguma coisa assim. Então,
as nossas, por isso que a gente, quando pede para vocês, a gente pede a declaração total, porque a gente faz a conta de quanto cada estado cobra. E aí agora nós temos, né, a regra geral para todos os materiais, a regra do vidro, a regra do plástico e cada estado exigindo também uma meta diferente. Então a gente faz essa conta para a recuperação e a gente poder atingir a meta global e dos estados, tá? E aqui, talvez seja o primeiro ponto de maior dificuldade de entendimento, é o percentual de conteúdo reciclado nas embalagens, que é o de 22% em 2026. Né? Eu acho que eu já vou responder uma das perguntas, mas eu vou falar sobre isso aqui. Se sobrar dúvida, vocês me perguntam. Mas, cara, em 2026, a gente precisa ter esse conteúdo reciclado nas nossas embalagens? De acordo com o decreto, sim. Mas, cara, eu já tenho embalagem comprada para 2026. Como é que eu vou? E não tem conteúdo reciclado. Como é que eu faço? Não sei. Ainda não sei. A gente, o Abiplast, estamos discutindo essas dificuldades operacionais que não foram previstas no decreto. A informação do conteúdo reciclado aqui de 22% só será reportada para o Ministério no ano de 2027. Tá? Agora, em 2026, vocês vão, ao final de 2026, vocês vão informar para a gente o conteúdo reciclado que vocês utilizaram nessas embalagens. A gente vai reportar isso para o Ministério e daí o Ministério vai ver o que vai fazer. A verdade é essa. Não dá para exigir que vocês tenham esse mínimo de 22% nas suas embalagens. Né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas a dinâmica do negócio é diferente. Vocês já compraram embalagens no mercado, vocês já encomendaram essas embalagens. O produto não permite que tenha conteúdo reciclado na embalagem. Né? Tem uma série de fatores que impactam nesse número nesse ano. Tá certo? Talvez, assim, acho que o que fica de informação aqui, que a gente precisa ter assim como horizonte, o governo vai começar a exigir, se vai mudar agora, outra história, mas assim, a médio e longo prazo, o governo vai exigir conteúdo reciclado nas embalagens. Então, as empresas vão começar a ter que pensar em introduzir conteúdo reciclado nas suas embalagens no médio e longo prazo, se não no curto prazo também. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Ainda não temos essa definição. Isso exige que as empresas comecem a tratar a logística reversa de uma forma mais completa. Assim como os estados criaram comitês, as empresas vão começar a criar esses comitês internos também, envolvendo área de marketing, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de embalagem, área de logística. Todas essas áreas vão precisar sentar ao redor da mesa para ver como atender a logística reversa, os 32%, quanto isso vai custar para a gente. Então, por exemplo, a área de ESG vai falar assim, não, nós queremos 100% de compensação. A área de logística vai falar, impossível, não temos dinheiro para isso. Não, mas a gente vai botar dinheiro de marketing, porque isso é importante para o nosso relatório de sustentabilidade, etc. Bom, então vamos achar recurso para isso. Não, vamos fazer o mínimo. A decisão da empresa é fazer os 32% e nada mais. O jurídico vai falar. Alguém vai perguntar para o jurídico. Está certo? Não, tudo bem. Se vocês atenderem o mínimo, está tudo bem. Marketing, você está satisfeito com isso, doutor? Suprimentos, você consegue, logística, você consegue atender isso? Consigo, tá, beleza. E quanto ao conteúdo reciclado? Área de produto. Nosso produto pode ser... Não
vão precisar reformular produto, né? Eu não sei se é o caso aqui, acho que não, mas a gente vê no mercado muita empresa que pratica ou que vende o chamado mesmo produto, né, com formulação diferente na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, para atender a regulação de cada uma dessas regiões, desses países. Então, isso vai ser mandatório, se não no curto prazo, no médio e longo prazo. Então, vocês vão precisar sentar e discutir como atender esses. A gente talvez consiga vencer a batalha dos 22% agora em 2026. Mas eu não sei se a gente vai vencer a batalha de 40% de conteúdo reciclado em 2040. Então, a empresa vai ter que pensar lá como que a gente vai atender lá em 2040, como que a gente vai atender agora em 2030, 30% de conteúdo reciclado. Isso envolve desenvolvimento de fornecedor, logística, uma série de áreas que a empresa precisa envolver nessa história do chamado logística reversa. Cristiane sabe disso. Quando isso começou, há alguns anos atrás, era só comprar o crédito e estava tudo certo. Hoje não. Então, isso está ficando mais complicado, é preciso que... Está ficando mais caro, de fato, né? Então, é preciso que a empresa crie, se não uma área, um comitê, né, um grupo de trabalho para discutir esse assunto. Tá bem? Posso avançar? Ricardo, tem uma pessoa que levantou a mão, Tiago, ele pode fazer a Eu estou pergunta? vendo só com a minha tela aqui, eu não vejo aqui quem levanta a mão. Tudo. Sem Pode falar, problema, Tiago. Ricardo. Boa tarde, Cristiane. Queria tirar uma dúvida só em relação a esse ponto que você colocou dos percentuais mínimos. E para mim é tudo um cenário que ainda parece um pouco vago, principalmente quando a gente se trata do cenário de alimentos, porque hoje a gente não tem embalagens que usam, por exemplo, material PCR aprovadas pela Anvisa para contato com alimentos. Como que isso está aí nessa visão em relação ao decreto, às associações? Como que isso está sendo visto? Porque sinceramente, eu não acho que é um desenvolvimento nem para 1, nem para 2, nem para 3 anos, porque é um desafio tecnológico para os próprios fabricantes de materiais de embalagem aqui, não só para nós como usuários do material, mas para os próprios fabricantes. É verdade, é verdade. Então, assim, a Biplast tem trabalhado junto com os fabricantes de resina e os fabricantes de embalagens, e eu já vou mostrar um pouco disso, para ter a certificação de que a resina e a embalagem tenham esse mínimo de PCR, tá certo? Agora, as entidades que representam os produtos, né, as nossas 55 entidades, ou aqui no caso, né, a BIC, vai ter que se envolver para defender o seu produto. Não vejo outra forma. Ninguém vai defender o café senão a indústria do café. Então, Anvisa, você justifica perante a Anvisa se sim, se não, poder ou não ter conteúdo reciclado na embalagem de você por tipo de embalagem, né? Vou aqui usar um exemplo, só se não me levem a mal. Café solúvel em pote de aço não é problema. Então, para esse fabricante, para esse, não é problema. Quem tem esse flexível multicamadas, pode ser um problema, né? Para o fabricante de cápsula de café, que é uma embalagem, a cápsula de café, o de alumínio não é um problema. O de plástico pode ser um problema. Então, vocês vão precisar se envolver com uma associação para defender e discutir se pode, se não pode, quanto tempo precisa para desenvolver, né? E se vocês vão conseguir atender ou não. Né? Ou não. Interação com a Anvisa, como você falou, para se precisar de uma legislação própria, como tem para outros produtos alimentícios e de bebidas, né? Permitindo ou não, ou proibindo o uso de PCR em determinados alimentos. Se o café não tem uma legislação da Anvisa própria que regulamenta isso, talvez seja o caso de começar a procurar e discutir.
Eu É, concordo. não, eu perguntei isso, Ricardo, até porque no próprio decreto ele consta uma informação lá, é o artigo 33, ele fala sobre essas metas de conteúdo reciclado mesmo, que elas não se aplicam às embalagens que têm alguma regulamentação específica, como você comentou ali atrás, da Tetra Pak, enfim, mas também tem ali, inclusive, de alimentos. Então, eu estou entendendo que as embalagens de contato direto com alimentos que não sejam já homologadas de material PCR, que é o caso, por exemplo, da cadeia de PET, que é uma cadeia de PET que é consolidada na estruturação de material PCR. Como hoje os outros materiais não são habilitados nessa cadeia de PCR, o que dá a entender do decreto é que, inclusive, alimentos estão isentos nesse momento do decreto. Então, se você não tiver um decreto que não permita, o decreto, o sistema está entendendo que você vai ter que fazer. Mesmo sendo alimento, porque é o que está lá, depois a gente pode até ver junto, enfim, mas ou eu não sei se teve alguma atualização, tá? Mas é o artigo 33, o caput 3. Então, no caput 3 ele fala lá, as metas de conteúdo reciclado não se aplicam às embalagens que possuam regulamentação específica, vírgula, inclusive de alimentos. Então, mas você precisa ter a regulamentação específica. No caso de ausência de regulamentação específica, assim, nesse momento, você fala de alimentos. Alimentos é muito amplo. Então, mas é isso que eu digo, no caso de não ter uma cadeia hoje validada e aprovada pela Anvisa, como é a cadeia de plásticos, que hoje só o PET é aprovado PCR. Que eu entendo que a maioria ou boa parte dos usuários aqui, das pessoas que estão, também usam essa cadeia de materiais laminados, de materiais plásticos, e estamos falando de contato direto com o alimento. Então, esse é um dos vácuos da história. É, a gente tem entendido que, se você não tem uma legislação específica que proíba, você vai ter que cumprir. Se você não tem uma legislação falando do café, que proíbe o café de ter contato com o PCR, você vai ter que cumprir. Eu estou falando isso porque eu estou vendo o sindicato do pessoal da ração animal muito atuante nessa questão, colocando as suas limitações para isso, para que não tenham que. Não é que não tenham que fazer, cumprir com a meta, mas é defendendo a posição, porque isso mexe com uma indústria muito grande, formulação de produto e tudo mais, né? Então, eles trabalharam muito forte, também trabalhando muito, são muito atuantes nessa história, né? E aí, cerveja é cerveja, água mineral é água mineral, macarrão é macarrão, bolacha é bolacha, café é café. Então, eu acho que nesse caso, vocês precisam oficializar se café está dispensado ou não, porque alimentos é uma categoria muito ampla. E na falta de uma, sabe, na legislação isso é complicado. Na falta da palavrinha café, pode ser que vocês tenham que fazer. Entendido. Obrigado. Não é eu sei que não é a resposta que você queria ouvir, Não, mas não, não, e eu acho que a gente nem tem. Esse daqui, esse é só um dos pontos que eu acho que na minha opinião, está um pouco vago em relação ao decreto, para não só para a indústria do café, mas para todas as indústrias. Então, como a gente entrou nesse ponto, eu quis trazer, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente ainda pode falar sobre que para mim fica dúbio ou fica sem resposta. eu vou já mostrar, mas eu sugiro que vocês entrem nas consultas públicas que tem, individualmente, como eu estava falando com a Cristiane agora, a contribuição para as consultas públicas são feitas por CPF, não por CNPJ. Então, que cada empresa entre lá na consulta pública e coloque os seus pontos para que eles sejam levados em consideração, eles sejam pensados, tá? Porque tem muita ponta solta mesmo nesse decreto. Então, como eu falei aqui, né, o decreto estabelece dois modelos de implementação: responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, é proporcional à quantidade de embalagens colocadas no mercado em cada região, não muda. As empresas e entidades gestoras devem apresentar relatórios anuais até 30 de julho, isso daí também não muda. As metas serão obrigatórias a partir de janeiro de 26 para empresas de grande porte
e julho de 26 para as empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte. Isso com relação ao conteúdo reciclado, tá? Mas, cara, o que é empresa de grande porte? Né? O decreto não fala também o que é empresa de grande. A gente acha que é grande, pequeno ou médio, né? Nesse primeiro momento, a gente está orientando para que pela ficha do CNPJ, né? Quer dizer, se a ficha diz lá que é microempresa individual, empresa de pequeno porte, etc., se enquadra lá em pequenos negócios, né? Todo o resto vai se enquadrar em médio ou grande porte, né? Mas no capítulo de definições aí, não define o que é cada um deles, se é por receita, se é por volume, etc., né? Mas as metas, né, que é o outro ponto, que é o mesmo ponto que continua em aberto, né? Vocês vão ter que começar a medir internamente para me informar do conteúdo reciclado agora em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, para poder reportar possivelmente o ano que vem. Aí vem uma outra pergunta, mas Ricardo, é o seguinte, é um exemplo. Eu tenho 2 SKUs só, eu tenho 2 produtos. Um deles não tenho nada de conteúdo reciclado. No outro eu tenho 20% de reciclado. Eu tenho 40% de reciclado. Na média dá 20%. Serve balanço de massa? O total, né? Se eu somar tudo, dividir e chegar no 20%, serve? Não sei. Não sei responder. O decreto não fala. É outra coisa que a gente está tentando esclarecer. Do ponto de vista do meio ambiente, não é legal. Porque aquela embalagem que não tem conteúdo reciclado, vamos dizer, polui mais do que aquela que tem conteúdo reciclado. O certo seria que cada embalagem tivesse o mínimo de conteúdo reciclado, mas isso não é dito em lugar nenhum, tá? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que ver. Já me adiantando aqui, porque isso vai aparecer, vocês vão ter que conversar com seus fornecedores de embalagens, né? Certamente alguém vai levantar a mão aí e perguntar: e os produtos importados? Tem que seguir a mesma regra. Quem vai verificar? Não sei. Nacionalmente, a Biplast já desenvolveu a plataforma Recircula Brasil, que não é para vocês, não é para os detentores de marca, isso é para os fabricantes de resina e para os fabricantes de embalagem certificarem que as suas embalagens têm aquele percentual de conteúdo reciclado. Vocês vão ter que começar a exigir desses fabricantes de embalagens esse certificado para poder comprovar para mim, para o governo, enfim, vocês estão adquirindo embalagens com conteúdo reciclado. Mas e as embalagens importadas? Como é que nós vamos fazer? Qual é o selim que será aceito? Né? Também não sabemos. A Biplásticos, Recircula Brasil, vai certificar certificadores internacionais para que isso funcione no Brasil? Não sei, a gente não sabe também. Então, tem que ter os olhos para os produtos nacionais e para os produtos importados. Eu diria que muito mais para os produtos importados. No que tange comprovar o conteúdo reciclado. O produto europeu, como sabem, já está mais avançado do que o brasileiro na questão de conteúdo reciclado. É possível que as suas embalagens, quem importa, né, já tenha conteúdo reciclado nelas. E aí fica só a pergunta de como comprovar isso daí. Mas se o produto vem de outra região, vai ter que desenvolver o produto, vai ter que desenvolver a embalagem com conteúdo reciclado. Tá? Lembrando que o descumprimento das obrigações previstas nesse decreto, assim como no 413, né, estão previstas na Lei de Crimes Ambientais, tá? Então, assim, eu digo que isso também é outra história, né? Eles jogaram todo mundo dentro do mesmo rol de crimes ambientais. É como matar jacaré ou golfinho, né?
mas são coisas bem diferentes. Mas está tudo dentro dessa legislação. Tá? Aqui as consultas públicas que eu falei, então nós temos uma consulta pública sobre o Sistema Nacional, o SISEB Nacional, né? A consulta pública sobre o índice de reciclabilidade das embalagens de plástico e a consulta pública sobre eu falo aqui, sobre rejeitos, retirada de rejeitos resultantes da triagem de embalagem de plástico, né? Então, eu sugiro que vocês entrem nas consultas públicas, vejam o impacto que cada uma delas traz para vocês e contribuam com aquilo que vocês acham que é justo, que merece, que é aquilo que vocês conseguem cumprir, enfim. Contribua também, tá? Esse material eu vou passar depois para vocês e aqui está o link dessas consultas públicas, tá? Bem, como eu falei, então, a Biplast, junto com a BDI, a Central de Custódia, que é nosso verificador de resultado aqui, contratado pelo Instituto Rever, criou o Recircula Brasil, que é a plataforma que vai comprovar o conteúdo reciclado dos fabricantes de embalagem e dos fabricantes de resina. Vocês não têm que contratá-los, tá? Não é para o dono da marca, tá? Uma outra coisa aqui que eu não falei, que eu mencionei no começo, mas eu não insisti, é a história da embalagem terciária. Assim como no 11.413, né, vocês têm que fazer a logística reversa de todas as embalagens que chegam no consumidor final. A embalagem que fica dentro do mercado, que fica dentro do distribuidor, não é objeto de logística reversa pós-consumo, embalagem pós-consumo. Embora esse decreto reforce a questão da embalagem terciária, se é uma embalagem terciária que fica no supermercado, não tem que fazer a logística reversa. Tá? Cuidado com isso, tem entidade gestora que está forçando a declaração de embalagem terciária, sendo que ela não é obrigatória caso ela não saia do supermercado, não saia do ponto de venda, não chegue no consumidor final. Tá bem? Então, cuidado com isso. Selo aqui de restauabilidade que eles estão falando, então, o percentual de conteúdo reciclado, da rastreabilidade, né? Isso tudo vai para o fabricante da embalagem e da resina, tá? Gente, é isso que eu tinha para falar. Eu não sei se eu respondi todas aquelas perguntas que a Cristiane tinha me mandado, mas, Cristiane, podemos passar por elas agora, se você quiser, e abrir para perguntas. Eu não sei se eu extrapolei o tempo aqui, mas... Não, Ricardo, o tempo está tranquilo, faltam 5 minutos para as 4. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, acho que eu posso até começar por ela. Acho que a Larissa, do Café Mono Café, ela não compreendeu como será cobrado através dessa plataforma do Abiplástico, dentro do Recicla Mais. Então, a plataforma, como eu falei, da Biplast, ela é para o fabricante da embalagem. Você não tem que fornecer informação, você não tem que contratar eles para comprovar o conteúdo reciclado da sua embalagem. O que você tem é a tua área de suprimentos desenvolver ou cobrar da tua área, do teu fornecedor de embalagens, que ele seja homologado, nesse caso, pela plataforma da Biplástico, que é a única que existe agora nesse momento, né? Inclusive, ela está sendo estendida para o setor têxtil e para o setor de metais. Isso já foi anunciado durante a COP30 o ano passado. Ela será usada para outros materiais também, que é uma iniciativa da BDI, não tanto da Biplástico, tá? Mas essa plataforma será usada para outros setores, certamente no futuro para o papel também, para o vidro, e assim vai.
tá? Mas vocês não têm que contratar, tá? Dono de marca não tem que contratar a certificadora de embalagem. Tá. Ela entendeu, ela respondeu aqui no chat. Tem uma outra pergunta. Quais empresas existem para fornecer embalagem reciclável? Legal, essa é uma boa pergunta. Eu não posso responder, eu não sei. Mas, assim, se vocês entrarem lá no site do Recircula Brasil, procurar lá no Google, Recircula Brasil, a Biplast, a BDI, etc., vocês vão encontrar o site da Biplast. E vocês já vão encontrar lá as empresas que já estão certificadas por eles, que já estão usando o selinho deles lá, né? A gente sabe que tem grandes empresas fabricantes de plástico, né? A gente conhece, eu não vou nomear porque eu não posso, né? Mas lá mostra quais são os fabricantes de resina, os fabricantes de embalagem que já contrataram eles para o conteúdo reciclado, tá? E aí, Mirta, né? Mirta, conversa com a tua área de suprimentos. Eles sabem quem são os fornecedores, né? E aí vai ter que procurar aquilo que atende à legislação e ao teu produto, né? Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que de um modo geral, de logística reversa, Ricardo, acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Ela pergunta o seguinte: se existe uma porcentagem mínima obrigatória para a logística reversa por região, como funciona a conta? É possível somar os percentuais atingidos em cada região para atingir o total exigido para todo o Brasil? Legal. Essa é uma boa pergunta, porque o Ministério embola todo o meio de campo aqui nesse, tá? A questão das metas regionais é para a entidade gestora, não é para a empresa, tá? A empresa não... Tem empresa que vende no Brasil inteiro, tá? Mas eu vendo 90% para o Sul e Sudeste e 10% para o Norte e Nordeste. Não importa. Isso não é importante. Você não tem que atingir aquela meta regional. Isso é um problema da entidade gestora e também é bem complicado. Não é todo mundo que atinge. Tem uma série de variações para isso. O que vocês têm que atender é a meta mínima. A meta mínima, se vocês procurarem no nosso site, a Cristiane pode passar para vocês também as nossas apresentações, que tem lá as metas por região, por estado, desculpa, por estado e por material, né? São essas metas que vocês precisam atender, né? Então, São Paulo, desculpa levantar aqui, deixa eu só ler aqui, porque está grudado aqui na minha parede, eu não consigo ler aqui de novo. Ó, São Paulo é 33% esse ano, Mato Grosso é 35%. Então, cada estado traz uma meta diferente, tá? Isso vai dar muito mais do que o mínimo nacional, que é o de 32%, porque os estados estão exigindo mais do que o governo federal está exigindo. Quando vocês mandam para a gente a declaração total de embalagens, eu passo essa conta para vocês. Eu retorno para vocês com essa informação. Tá? E aí o custo, o orçamento para fazer a logística reversa. Entendeu? Então, meta regional não é problema da empresa. Meta mínima é problema da empresa. Quando vocês declaram para a gente, vocês têm que dizer se querem atender a meta mínima ou querem atender mais do que a meta mínima. Tem muita empresa que quer atender 100% da meta, 100% das embalagens colocadas no mercado, porque a área de ESG, a área de sustentabilidade dela, global ou local, nacional, assim definiu, né? Então, tem que ser acima do mínimo. Ok, Ricardo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixar quem... Não? Tudo certo?
Peraí, tá vendo o chat aqui? Só colocou essa declaração, não chegou a ser uma pergunta. Café épico. Você quer falar? Tá na sala? Ah, está perguntando se essa declaração de material é enviado diretamente para o mapa. Não. Quem cobra da gente, sem entrar nos pormenores agora e nas dúvidas que a gente tem, quem cobra da gente, tanto o conteúdo, tanto a meta compensada quanto o conteúdo reciclado é o Ministério do Meio Ambiente, não é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura se relaciona com as empresas e entidades que têm produtos regulados lá, né? Mas, mesmo para esses casos, a gente reporta para o Ministério do Meio Ambiente. Como funcionarão os pontos de coleta das embalagens? Qual empresa deve se responsabilizar por coletar o material nos pontos de coleta? A coleta poderia ser terceirizada? Qual o papel do Instituto Rever neste processo? Essa é uma ótima pergunta. Existem várias experiências, né, com relação a ponto de coleta. Muita empresa, o decreto do plástico diz que a indústria precisa colocar pontos de coleta nos pontos de venda. Os pontos de venda precisam retornar para os distribuidores o material coletado, os distribuidores têm que retornar para o dono da marca o material coletado. Né? Imagina isso dentro de um pão de açúcar, como que ia funcionar. Não dá. Não dá para cada fabricante colocar um ponto de coleta dentro do supermercado. Não é assim que funciona. Né? Então, essa obrigatoriedade também está sendo repensada para ver como é que funciona. O ponto de coleta, ele não é tão funcional quanto se imagina. Ele não recolhe tanto material quanto se gostaria e tem forças contrárias a ele. Tá? A gente é cobrado por ter pontos de coleta. Né? O que a gente costuma fazer é indicar as cooperativas como ponto de coleta. Até mesmo porque o decreto traz essa questão do social das cooperativas, então a gente indica os pontos as cooperativas para que se levem os pontos de coleta, o material, né, a ser descartado. Quem é de São Paulo já viu ano passado aqueles contêineres amarelos que foi espalhado em São Paulo para descarte do vidro e já sumiu, né? Porque ele é vandalizado. Lá dentro é para colocar vidro, mas você encontra de tudo lá. Encontra de fralda, gado morto, encontra de tudo. Então, ele não é muito eficiente. Depende muito do consumidor, depende muito de quem descarta o material dentro do ponto de coleta. Nas lojas, é um outro ponto de discussão, porque o lojista também não gosta de perder espaço de venda, de gôndola de venda, de prateleira de venda, para ter ponto de coleta. Então, eles também dificultam a colocação de pontos de coleta dentro dos lugares, mesmo que seja no estacionamento, tá? É difícil. Então, esse é um ponto que está sempre em discussão, ele não se mostra muito eficiente no aumento do volume coletado, tá? Ele é muito mais para engajamento da marca do que para aumento de volume, tá? Eu estou vendo aqui o chat, Xane. Ele fez outra pergunta. Tendo ponto de coleta próprio nas lojas, poderia enviar esse material para uma cooperativa? Deve. Deve. O ponto é, se você, assim, vou usar um exemplo só. Cosmético que tem loja própria costuma ter esse tipo de trabalho, um ponto de coleta dentro da própria loja, e eles
encaminham para cooperativas. A dificuldade aqui posso estar errado, mas a indústria do café não tem loja própria, né? Vocês trabalham com comércio varejista. Então, vocês têm que convencer o comércio varejista a colocar um ponto de coleta lá dentro e estruturar uma entrega para as cooperativas. Aí vocês podem utilizar o Instituto Rever para ajudar a estruturar esse modelo. Mas o ponto imagine se cada marca... Aí, exemplo, estou aqui só divagando. A BIG poderia criar um programa de descarte de embalagens, de cápsula, de embalagem de café solúvel, etc., em alguns pontos de venda, né? Acho muito difícil fazer isso por marca. Você imagina uma loja do Pão de Açúcar com produtos de higiene e limpeza, café, macarrão, todo mundo querendo botar um ponto de coleta lá dentro. Não vai funcionar. Precisamos ir muito longe para ver que isso não vai funcionar, né? Então, dá para desenvolver algumas coisas assim. A gente já tem algumas experiências em outros setores, mas eu diria que é desafiador fazer isso acontecer, tá? O Valber, pneu é uma estrutura muito singular também, né? Porque você tem pontos específicos só para pneus, né? Precisa estudar, etc. Não quero dizer que não, mas assim, a gente não descarta pneu assim como a gente descarta embalagem. A gente leva o carro numa concessionária, numa oficina mecânica para troca do pneu. Mas a gente não leva esse pneu para descartar em algum lugar, né? E o cara que pega o pneu para reciclagem não pega o plástico, não pega o papel, não pega o vidro. São cadeias diferentes, né? A ideia de você consolidar tudo para poder ganhar escala, ela é boa, mas ela não funciona tão da forma como a teoria gostaria que funcionasse, tá? Vou fazer aqui só a última pergunta, Ricardo, né, por causa do horário. Tá? Que documento deveria exigir para a cooperativa comprovando o volume entregue? No caso, quem está fazendo a pergunta, eles têm uma rede de cafeterias próprias, onde eles precisam recolher esse material. Então, eles entregam direto na cooperativa e querem saber que tipo de documento a cooperativa tem que passar para eles, comprovando essa entrega. Tá. Isso é importante, né? Então, existem cooperativas organizadas e existem cooperativas não organizadas, né? As duas podem trabalhar, as duas podem vender material, enfim, as duas vendem material, mas só uma delas vai ganhar o direito ao crédito de reciclagem, é aquela homologada pela gente. Para ser homologada, ela precisa ter todos os documentos de funcionamento, né? Alvará de bombeiro, ABITSE, licença de funcionamento, licença da prefeitura, etc. Não sei o quê. E quando a gente compra o crédito deles, eles têm que comprovar a origem daquele material. Então, se você está entregando esse material para uma cooperativa, ela tem que entregar um documento para você dizendo que recebeu esse material, com peso, qual é o tipo de material, que é o mesmo documento que eu vou exigir dela na hora de comprar o crédito referente a esse material. Então, tem que ter documento de origem, depois tem que ter a nota fiscal da venda desse material com o reciclador, tem que ter o documento de destinação final desse material, além do manifesto de transporte, o MTR. Então, existe uma sistemática de controle, né, muito bem estabelecida para comprovar que esse material existe, foi transportado e usado uma vez só. Então, a associação tem que emitir um documento para você dizendo que recebeu esse material. CNPJ, recebeu da empresa tal, CNPJ tal,
quantidade de material, descrição do material, peso, e, eventualmente, até uma comprovação, ticket de balança, dizendo que pesou aquele material. MTR é o manifesto de transporte exigido no transporte entre a cooperativa e a reciclagem, para comprovar que esse material foi transportado de forma correta e chegou lá, né? Esse é um dos documentos previstos no Decreto 11.413, tanto para cooperativas quanto para operadores privados. Bom, acho que é isso, né, Ricardo? Obrigada aí pela sua disponibilidade em esclarecer as nossas dúvidas iniciais. Eu acho que vão surgir muitas outras. E só lembrando que a BIC é associada do Instituto Rever, é justamente para que as nossas associadas possam fazer os seus processos de logística reversa. Então, quem ainda não faz ou quem ainda tem dúvidas, pode entrar em contato depois com o Ricardo, né? Que ele vai encaminhar lá a pessoa que possa estar vendo o relatório de vocês, a compensação, enfim, eles vão dar todo o apoio nesse sentido do processo de logística reversa. Estou botando um e-mail geral aqui, que a minha equipe recebe, tá? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para esse e-mail aqui, o comercial@rever. Tá. Você vai disponibilizar esse material, Ricardo, para mim Claro, depois? te mandava em seguida. Aí eu passo para todos que se inscreveram e agradeço também a participação de todos, né, que ficaram aqui com a gente nessa tarde. E a gente vai acompanhando esse processo, porque ainda vai ter muita coisa aí que vai surgir. A gente vai acompanhando e a gente vai informando nos nossos canais de comunicação, tá bom? Então, vou lembrar que o decreto ainda está em discussão. O maior interessado, que é a Biplast, está fortemente atuante em cima disso. Tá? Nós estamos acompanhando. Tem um comitê formado lá no Ministério do Meio Ambiente. Nosso presidente está lá hoje. Então, sim, todas essas dúvidas e muitas outras estão sendo discutidas para ver a forma de viabilizar corretamente, de uma forma também que as indústrias consigam fazer. Não adianta pedir alguma coisa que seja inexequível, né? E que a gente consiga melhorar a qualidade do meio ambiente, consiga atender as cooperativas e tudo mais, tá? Quero agradecer, Cristiane, pela oportunidade mais uma vez. Estou à disposição. As empresas... Lembrando que está na hora de vocês procurarem o Instituto Rever para fazer o orçamento da logística reversa, né? Quanto mais tempo passa ao longo do ano, né? Mais caro ficam os créditos, mais escasso ficam os créditos no mercado, por isso encarece, né? Quanto antes vocês fizerem esse orçamento, mais barato, mais fácil vai ficar para vocês, tá? Tá bom. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos e uma boa tarde aí para vocês. Obrigado, boa tarde para todo mundo.